Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Para surpresa de absolutamente ninguém, eu sou o Rafael Rossi, mais uma vez o host de vocês. E para surpresa de absolutamente ninguém, mais um episódio que eu vou gravar com o Will para me ajudar. Fala aí, Will. Grande Rossi, tudo bem, cara? Nossa, que saudade de gravar com você. Desde seu casamento. Exatamente. Com uma cara, das Andressas. Desde que eu saí de férias, velho, eu não tinha gravado nenhuma vez com você e eu tô revisitando cada um dos integrantes da 12, E hoje né? é meu dia, né? Exatamente. Foi o Matheus, foi o Vitor, foi o Plínio e agora é a sua vez. E por incrível que pareça, um podcast de um tema interessante, um podcast de um tema até mais curto e que não vai ter epidemiologia. Exatamente, né? velho. Nós a gente tá gastando, né? Colocou as duas pessoas falando de biologia no podcast que não precisa falar absolutamente Exatamente. Aí nada no disso. próximo não vai ter ninguém pra falar de epidemiologia. Vai ficar faltando. Eu vou cobrar depois da nossa direção em relação a Alô, isso. Prata, a favor, falar de epidemiologia no próximo. Por favor, gaste essa resenha, por favor. Bom, a ideia hoje, o Will falou já pra gente, né? É um assunto que é um pouquinho mais rápido, mas é um assunto que tem algumas novidades, então a gente achou que valeria a pena da gente trazer e que tem algumas dúvidas na parte clínica que os residentes têm trazido pra gente com alguma frequência, então valia a pena a gente discutir bastante sobre isso hoje, que é discutir sobre os inibidores dos receptores dos mineralocorticoides, os famosos ARMs, né, Will? Você pode descrever pra gente mais ou menos qual que é a ideia da atuação dessa classe de medicações pra gente poder conceituar e trabalhar em cima de cada uma das moléculas? Perfeito, Rossi. Eu acho que uma coisa interessante pra gente falar também é que hoje em dia a gente tem essas moléculas aqui no país. Antes a gente falava de estudo, o estudo tá legal, o estudo Éfeso usa eplerenone, mas a gente usa espirono na IC, e hoje não, a gente tem essas medicações disponíveis aqui no nosso mercado, tá? Claro que com custos elevados, mas sim, estão disponíveis pra gente. E os antagonistas de receptores mineralocorticoides, eles atuam principalmente no ducto coletor, no túbulo contorcido distal, né, antagonizando o receptor da aldosterona. Então a gente vai ter uma maior natriurese e poupar potássio, principalmente no ducto coletor, tá? Então, por isso, a nossa sempre importante preocupação com a calemia, com o nível sérico de potássio desses pacientes. Então, só sabendo a fisiopatologia básica de efeito das medicações, a gente já sabe a importância de ficar bem atento ao potássio, né? Com certeza, né? E aí, pensando justamente nisso, né? A gente inibe, principalmente a aldosterona, né? Acho que é o principal representante dos mineralocorticoides quando a gente está falando dessa classe. Como a gente tem natriurese, né? A gente inibe a reabsorção de sódio ali no ducto coletor distal, a gente vai ter uma queda da pressão, um pouquinho atenuado, não é tão importante assim, mas justifica já até um dos efeitos que a gente vai discutir hoje, que é antihipertensivo aí da espironolactona, da finerenona e do eplerenona. Então, isso também já ajuda a gente a começar a pensar tanto no efeito colateral quanto no efeito terapêutico também nessas drogas. Para pensar um pouquinho na fisiopatologia delas, já que o Will começou a citar como elas funcionam, a gente tem que pensar também qual que é a diferença, então, do espiro, da eplerenona e da finerenona, né? E tem 3 parâmetros importantes da gente ver. Acho que a seletividade é importante, Perfeito. O grau de afinidade com os receptores é importante também e qual tipo de célula que eles agem, né? Então, a espironolactona, que é o mais conhecido, maior prática clínica e maior mão que a gente tem aqui no Brasil, como o Will falou, né? Eplerenona e finerenona, a gente tem uma mão um pouquinho maior faz um ano, né? Que é quando essas drogas vieram aqui pro Brasil e começaram a ser mais utilizadas. Então, a espironolactona, um amplo uso clínico, né? Ela é altamente seletiva pelos receptores, então ela tem uma potência razoavelmente boa, mas ela é uma droga que não é muito seletiva. E ela é um antagonista esteroidal, né? E por isso ela tem uma ação possivelmente periférica também, inibindo alguns outros receptores, tanto de progesterona quanto de testosterona. E é isso que também justifica efeitos colaterais muito proeminentes da espironolactona, principalmente para a população masculina, né? Quando a gente inibe a ação da testosterona, a gente pode evoluir para ginecomastia e mastalgia, que é um dos limitantes para o uso da medicação em grande parte dos homens. Perfeito. Importantíssimo você falar isso, Rossi, porque a gente sabe que a espironolactona pode passar pelo leite materno, né? E aumentar o risco de feminilização fetal. Então a gente sabe que a espironolactona aumenta os níveis de estradiol, tá? Então, por isso a importância, e a gente sempre pergunta, e a gente não precisa nem perguntar, na verdade, às vezes, o paciente chega pra gente, meu peito tá aumentando, tô com dor e eu preciso mudar isso aí, não tá legal, né? E uma coisa importante da gente falando da hipercalemia nesse contexto, a gente, por exemplo, na IC, a gente tem IECA, que causa hipercalemia, a gente tem o BRA, que também causa, a gente tem os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, e hoje a gente sabe que tem medicações que reduzem, inclusive, desfecho só pelo simples fato de diminuir potássio, tá? Então, a importância do potássio nesse contexto, que são patirômeros, ciclosilicato de zircônio. Com certeza. Se você pensar ainda num doente
que vira e mexe, como é multicomórbido, para acabar evoluindo para disfunção ventricular, né? Alguma coisa levou a isso. É um paciente que é isquêmico, ele já é dilatado, já é mais doente, é um diabético ou hipertenso não controlado, e eventualmente são as mesmas causas que podem levar a doença renal crônica, que é, primeiro, uma possível limitação para o uso da espironolactona, né? Então, create acima de 2 para mulher, acima de 2,5 são cortes absolutos aí por recomendação de diretriz para a gente tirar do doente, mas também podem levar a hipercalemia mesmo que não tenham esses níveis absolutos. Então, mais um grande problema aí para o uso da espironolactona nesse cenário. Perfeito. Então, o risco de hipercalemia com o uso da espironolactona acontece tanto dose dependente, que a gente acha que não, mas é dose dependente sim. Está também relacionado a diabetes, que a gente sabe que diabetes pode fazer um hiperaldo hiporreninêmico, né? Um hipoaldo hiporreninêmico, perdão, um ATR tipo 4, e aumentar o risco de hipercalemia, tá? E uso prolongado aumenta o risco também. Então, enfim, várias coisas comuns desse perfil de pacientes aumentam o risco de hipercalemia, né? Então, daí a importância da gente sempre ficar de olho nisso e ter outras medicações que reduzem a calemia. Perfeito, Will. Falando justamente da calemia, acho que vale a pena a gente migrar um pouquinho agora para a eplerenona, né? Que a gente sabe que tem um efeito hipercalemiante menos importante do que a espironolactona. Por quê? Ela é mais seletiva, então a gente tem menos ação sobre esses receptores periféricos aí, tanto do progestágeno quanto da testosterona, né? Mas ela tem uma afinidade importante, mas ela é mais seletiva, só que a afinidade é menor. Então a potência dela é um pouco menor também, tanto que o efeito antihipertensivo não é tão pronunciado assim quanto a espironolactona, por isso a gente pode precisar de doses mais altas quando a gente pensa no eplerenona como antihipertensivo, e o efeito hipercalemiante também é atenuado justamente por conta disso. Então, quando a gente vai pensar na droga, ela é menos suja, né? Age em menos receptores, mais aonde a gente quer que ela haja em relação à espironolactona, mas também menos potente, e aí por isso a gente pode precisar de um ajuste de dose quando a gente quer um efeito terapêutico, principalmente em relação à hipertensão, mas diminuição dos efeitos colaterais por conta disso também. Perfeito. Inclusive o guideline da ESC de hipertensão recém-saído, ele fala justamente isso. O paciente que ele é intolerante aos efeitos antiandrogênicos da espironolactona, a gente pode lançar a mão, do eplerenone como terapia antihipertensiva, mas nesse caso a gente, por ter uma meia-vida mais curta, inclusive, a gente pode até precisar dar 2 vezes ao dia o eplerenone. Então, em relação à farmacocinética, a gente sabe que a espironolactona tem uma meia-vida mais longa, porém, ela, como você disse, mais suja, ela tem um efeito antiandrogênico importante, inclusive com disfunção erétil, relacionada à disfunção erétil no homem. Lembrando de outras coisas, então pode aumentar o risco de hiponatremia, hipomagnesemia, hiperglicemia. A gente sabe que tem relatos de aumento da resistência insulínica com espironolactona, apesar de não ser o antihipertensivo clássico, os beta-bloqueadores fazem mais isso, mas espironolactona pode causar. Então tudo isso a gente tem que ficar bastante de olho no nosso paciente, né? Perfeito, Will. E por último, né, acho que vale a pena a gente falar que a droga que é mais recente, né? Por mais que a eplerenona tenha vindo mais ou menos junto com a finerenona para o Brasil, os dois no mercado estão disponíveis há mais ou menos ao mesmo tempo. Os estudos e a disponibilização a nível mundial são muito mais recentes da finerenona, né? Que já é um antagonista do receptor de mineralocorticoide classe 3, né? Já é mais recente. Ele é não esteroidal, né? Do ponto de vista de afinidade, tem uma afinidade semelhante à espironolactona, ou seja, a potência é bastante importante. Do ponto de vista de seletividade, também é bem seletivo, então o efeito periférico sobre os receptores de testosterona e progestágeno é atenuado também, então a gente tem menos efeitos colaterais, assim como a eplerenona tem também. Só que a ação não é tão restrita a tecidos epiteliais, que são principalmente no tubo coletor renal, com tecido distal, né? E como a gente citou da eplerenona e da espironolactona, ele também tem efeitos sobre tecidos não epiteliais, principalmente cardíacos, né? E aí a gente começa a pensar também nos efeitos anti-inflamatórios e antifibrosantes, que a gente vai discutir nos próximos estudos, que justificam algum benefício adicional da finerenona no cenário cardiovascular que a gente acabou não encontrando para a eplerenona e espironolactona. Perfeito, Rossi. Então, acho que a gente resumiu bem as principais diferenças entre os três. Então, afinidade ao receptor, tendência a um efeito antiandrogênico, principalmente da espironolactona, menor risco de hipercalemia, que a gente sabe que a finerenona, dentro dos três, é a que menos causa, né, hipercalemia, e efeitos mais importantes do ponto de vista de outros tecidos que não o tecido renal, ducto coletor e tubo contorcido distal. E agora a gente pode começar falando da espironolactona, né, que foi a primeira, a que a gente usa para muita coisa, inclusive a gente usa também os efeitos antiandrogênicos da espironolactona, não a gente, mas as dermatologistas, por exemplo, no hirsutismo da mulher adulta, na questão da acne da mulher adulta também a gente pode usar, inclusive tem uma clinicagem interessante que a espironolactona, ela pode ser usada na displasia broncopulmonar na criança. Caramba, então, incrível. Quanto mais coisa, quanto mais suja é, mais efeitos ela pode causar. Exato, é tipo aproveitar a parte ruim para coisas boas.
boas. Exatamente. Eu gosto de gravar com o Will porque a gente começa a aprender coisas que você não imaginaria que ia trazer no podcast. Não tava no roteiro, mas veio uma clinicagem do nada aí, ó. Clinicagens aleatórias que a gente nunca vai usar. Espero que use. Espero que... é bom pra do ponto de vista né? dermatológico, com certeza absoluta, você já tem algum amigo que usou espironolactona. Sem dúvida. E outra, na gastro também. Na hepatologia, a gente sabe que o uso de doses altas de espironolactona, uma proporção de 100 para 40 com furosemida, tem um benefício importante na diminuição da ascite, tá? Então, a espironolactona é uma medicação amplamente utilizada, excelente no contexto de terapia antihipertensiva. É a primeira escolha dentro dos antagonistas receptores mineralocorticoides e o primeiro estudo que a gente vai falar em relação à espironolactona é o RAILS, né? Perfeito. O RAILS, então, um estudo da década de 90, né? Final da década, lá em 99, que justamente quando a gente começou a testar novas terapias para IC, né? Saída de digoxina e furosemida, começar a pensar em beta-bloqueadores, IECA-BRA e, eventualmente, a espironolactona. Ela foi testada justamente numa população mais grave, como as demais drogas estavam sendo testadas na época, né? Então, populações que já estavam numa classe funcional 3 ou 4, com uma disfunção ventricular importante, uma fração de ejeção abaixo de 35%, já em terapia padrão para IC naquela época, né? O segmento foi um segmento amplo, aí de 2 anos mais ou menos, e foi um estudo que teve um benefício clínico tão importante, né? Quando a gente estava pensando em desfecho primário, que era redução de mortalidade, foi tão pronunciado isso que o estudo acabou sendo interrompido até precocemente, quando a gente foi fazer a análise de dados, por conta da redução significativa que ele apresentou, né? Então, quando a gente pensa na redução de mortalidade, a gente tem um resultado de 35% no grupo da espironolactona contra 46% no grupo de placebo, ou seja, uma redução do risco relativo aí bem significativa, eventualmente perto de 35% em relação aos grupos. Então, documentou, né, trouxe essa droga como um dos pilares do tratamento da IC na época, na década de 99. Perfeito. E isso já tinha terapia padrão. Então, é um efeito adicional em relação a IEC e beta-bloqueadores, nos estudos prévios, consensos, enfim, CIBS, US Carvedilon, enfim. E vai que vai. E vai que vai. Então, realmente, teve um desfecho importante, uma redução de desfecho importante nesse perfil de pacientes. Depois a gente pode falar do TopCat, né? Esse é importante de discutir. E eu gosto do nome, né? TopCat é um nome interessante. Ele foi feito para pacientes com IC de fração de ejeção preservada, na verdade, uma fração de ejeção maior ou igual a 45. E uma coisa interessante é que ele, na análise, ele não mostrou redução de desfechos, mas na análise de subgrupos, principalmente em pacientes com BNP elevado, tá? Ele teve uma redução de desfecho. Tá? E um interessante em relação à localização geográfica, né? Então, nos Estados Unidos, na Argentina, no Canadá e aqui no Brasil, a gente teve uma redução de desfecho e na Rússia e na República da Geórgia não teve redução de desfecho, tá? Então, as diretrizes colocam, dependendo 2A, 2B, o uso de espironolactona baseado no TopCat. Eles sugerem até um algoritmo, né? O paciente tem fração de ejeção preservada. Perguntar de onde ele é. É da Europa, provavelmente ele não tem benefício. Exato. É das Américas, talvez ele tenha. O grande problema do TopCat, na verdade, quando a gente vai fazer a avaliação isolada dos parâmetros do desfecho composto primário, né, que era morte cardiovascular, uma PCE abortada ou hospitalização por IC, a hospitalização por IC foi uma reduzida de maneira significativa, né? Nos dois grupos, tanto Américas quanto Europa, mas quando juntou no desfecho composto primário, acabou que ela não entrou e não atingiu o desfecho composto, que é um pouquinho diferente do que quando a gente pensa do estudo da DAPA, né, o Delivery. A ideia foi a mesma, o desfecho composto primário foi atingido, só que às custas de redução de hospitalização. Só que a redução foi tão importante quando a gente pensa na DAPA glifosina, que o desfecho primário todo foi drivado, ele foi puxado por conta disso. No TopCat isso não aconteceu, então foi uma redução, mas ela foi um pouquinho menor do que a gente viu com o IGRT2, e é por isso que hoje a gente não usa como uma terapia padrão nesse cenário a espironolactona, mas como você falou, alguns subgrupos dentro desse estudo, né, não só em relação à geografia, né, não só Américas contra a Europa, mas pacientes com BNP mais alto, obesos também foi uma população que potencialmente poderiam ter uma redução mais pronunciada de hospitalização, por exemplo, e eventualmente aí diabéticos também ficou uma discussão se de verdade seria um subgrupo que teria um benefício mais claro aí, então ficou uma população que não ficou tão assertivo em relação a esse benefício, mas obesos e BNP mais elevado aparentemente poderiam ter sim um benefício em relação à espironolactona. Por que o TopCat é importante também? Porque era importante testar uma população que não fosse tão grave quanto a gente discutiu lá no RAILS, né? Naquela época era uma fração de ejeção abaixo de 35% e que fosse classe funcional 3 ou 4, ou seja, pacientes que eram muito graves. E o TopCat vem para tentar justamente colocar a espironolactona num cenário de um paciente não tão grave assim. Fração de ejeção um pouco mais alta e sintomas não tão pronunciados quanto aqueles que aconteceram no RAILS, e acabou que o estudo no desfecho
final, né? Avaliando, juntando Europa, juntando Américas em geral, juntando BNP alto, BNP baixo, obeso, não obeso. O desfecho final que a gente tem que lembrar é que não foi positivo para o desfecho composto. Perfeito, isso é importante. Apesar de, claro, você vai avaliar seu paciente. Um paciente está com congestão, estou dando furosemida, já está com SGLT2, está tendendo uma hipocalemia, talvez a espirona entre bem, tem um BNP mais elevado e não está na República da Geórgia. Ótima pergunta. Talvez, se você atender o paciente de lá, talvez não valha a pena. Mas talvez esse perfil de paciente se beneficie da espironolactona, tá? E no contexto de hipertensão resistente, acho que é uma questão que cai todo ano na prova do TEC, é qual a quarta classe de medicação no paciente com hipertensão arterial resistente, já está com 3 classes, sendo um diurético, persiste com PA elevada. O que a gente faz, tá? Então, tem 2 estudos interessantes para a gente falar. Primeiro é o ReHOT, tá? Que comparou espironolactona com clonidina, tá? Mostrou PA domiciliar muito semelhante, mas no mapa de 24 horas, uma tendência à melhora do controle pressórico com espironolactona. E teve estudo PFA2, que foi bisoprolol, se eu não me engano, era um beta-bloqueador, acho que foi biso, né? Doxazosina e a espironolactona, e mostrou redução de pressão de domiciliar, né? De controle de pressão domiciliar no paciente que usava espironolactona, tá? Foram, se eu não me engano, 4 períodos de 12 semanas, que o paciente fazia um crossover entre os grupos, e a espironolactona foi superior às outras medicações. Então, por isso, hoje, a quarta droga, na maioria dos casos, é espironolactona. Detalhe interessante, um guideline da ESC recente, antes era classe 1, eles colocam como 2A, tá? Mas ainda lembrando da espironolactona como quarta droga. Que eu acho justo esse descalonamento da indicação aí, talvez, né, Will? Porque quando a gente pensa nas drogas de primeira linha, a gente tem, além da melhora do controle da pressão, que ótimo, é muito legal mostrar um mapa mais bonito e mostrar um MRPA bem feito, tem geralmente redução de desfechos mais importantes, sim, né? Sim. Diminuição de AVC, diminuição de evolução para IC ou infartos. E não foi o que a gente viu nos estudos para espironolactona. Houve uma melhora do controle pressórico, mas a proposta dos estudos não foi avaliar desfecho. E tem que lembrar que foi o PFA2, né? Ele comparou justamente com beta-bloqueadores, com a doxazosina em relação a placebo, e houve um controle aí de quase 10 milímetros de mercúrio de benefício para a espironolactona. Então, para o controle pressórico, ótimo, né? Mas em relação a mudanças de desfecho, não tão importante assim. Por isso que a indicação 1 talvez não tenha sido a melhor para ela. 2 acho que está de bom tamanho. Eu acho justíssimo, concordo plenamente com você. E um detalhe interessante para lembrar nesse contexto é 22% dos pacientes com hipertensão arterial resistente, eles têm hiperaldo, né? Hiperaldo primário. E a gente sabe que o paciente com hiperaldo, principalmente relacionado à hiperplasia, tá? De suprarrenal, eles têm um benefício melhor da espironolactona, inclusive chegando doses até 400 miligramas como dose máxima nesse contexto, tá? Então, talvez até tratando um hiperaldo que você não investigou, e hoje a gente sabe que tem diretrizes ESC e AHA, uma falando hipertensão estágio 2 ou resistente, pesquisar, e a outra falando pesquisar para todo paciente hipertenso, né? Então, talvez a espironolactona entra também muito bem nesse contexto. Entra até como uma prova terapêutica, né, Will? Porque seu Sim. paciente era desproporcionalmente mal controlado com outras classes. Entrou a espironolactona que, segundo o PFA2, diminui 10 milímetros de mercúrio da pressão em casa. Aí, do nada, o paciente estava ultra bem controlado. Opa, peraí. Acho que eu fiz um diagnóstico aqui sem saber. Presuntivo. E é o que acontece. Exatamente, é o que acontece na grande maioria dos pacientes, sim, né? sim, Entra sim. com a droga e acaba. Nem todo paciente que tem hiperaldosteronismo vai se apresentar no pronto-socorro com uma hipocalemia, paralisia hipocalêmica transitória. Né? Não é a clínica desse paciente. Geralmente é uma hipertensão mais difícil de controlar ali, e a hora que entra com a droga, acaba que responde bem, e aí você tem que ligar um alarme. Se você não ligou no começo do diagnóstico, que apareça esse alarme num segundo momento para você pelo menos fechar o diagnóstico dele. Perfeito. Todo mundo lembra do alarme de hipocalemia induzida por diurético, mas hipertensão resistente é um alarme para hiperaldo. Exatamente. Tá? Tem que ser pesquisado e acabou. Beleza, acho que agora vale a pena a gente passar para a eplerenona, que nesse contexto foi o segundo antagonista do receptor mineralocorticoide, quase mineralocorticoide. Falar rápido é bem difícil, tá? Fica a crítica a gente falar rápido. Né? Exatamente, que eu e o Rossi a gente fala razoavelmente rápido, né? Então quem vê quem ouve no e-mail, às vezes já desce para 1.2, seja humilde. Nesse podcast, seja humilde na hora de ouvir. E o primeiro estudo que vale a pena falar é o Éfesos, tá? Um estudo de 2003. Ross, conta aí pra gente como que funcionava o Éfesos. Então, né, a gente fala que está disponível no Brasil faz só um ano, mas a molécula já existe há mais de 20 anos, né, Will? Então é um grande pecado que a gente não pudesse ter uma mão um pouquinho maior com ela. Já o Éfesos, naquela época, né, depois que o Rails documentou um benefício para pacientes que tinham disfunção ventricular e uma classe funcional mais avançada, o Éfesos veio testar a eplerenona no contexto de pós-infarto. Então, do 3º ao 14º dia, era introduzida essa droga para pacientes que tivessem infartado e que evoluíssem com uma fração de ejeção abaixo de 40%, associado a sintomas de insuficiência cardíaca ou que fossem diabéticos, né? Então,
vários detalhezinhos para tentar aumentar a gravidade, a taxa de evento e, com isso, também a taxa de redução que a eplerenona poderia trazer nesse cenário. Foi um segmento aí de 16 meses para esses pacientes e o desfecho primário era simples, mortalidade por todas as causas. Tá? Ou seja, o paciente que era muito grave, tinha acabado de infartar, o desfecho de mortalidade era um desfecho razoavelmente possível de acontecer nesse cenário. E o resultado foi bastante importante, né? Houve uma redução, então a redução de risco relativo foi de 15% no cenário da introdução da eplerenona e que reduziu tanto morte súbita como também foi adicionalmente reduziu hospitalizações por insuficiência cardíaca, o que documentou o bom uso da eplerenona na miocardiopatia isquêmica aguda, tá? Perfeito. E demorou muitos anos para a gente conseguir expandir o conceito da eplerenona no cenário de insuficiência cardíaca, porque, claro, muitos pacientes infartam e grande parte deles evolui com disfunção ventricular, mas muitos não evoluem com disfunção ventricular, então não teria um estudo documentando o benefício da eplerenona nesse cenário. Muitos não infartam, são DAC crônica e podem ter miocardiopatia isquêmica e a resposta não estaria aqui no Éfeso nesse cenário. E existem todas as outras etiologias para insuficiência cardíaca que a eplerenona ainda não tinha um uso bem documentado. Então o Éfeso, ele colocou o eplerenona no mapa, mas não situou ele muito bem ainda, né? Era uma população muito fechadinha. E aí, por isso, foi desenhado o ênfase, que foi em 2011, já um estudo de quase 10 anos depois do Éfesos, mas que aí veio para tentar aumentar o range de uso da eplerenona no cenário de insuficiência cardíaca. Perfeito. Então, foi mais de 2.700 pacientes, tá? Com classe funcional 2, fração de ejeção menor, agora 35%, e um segmento mediano de 21 meses. E o que ele mostrou? O desfecho primário era morte cardiovascular e primeira hospitalização por insuficiência cardíaca, uma redução importante de desfecho, tá? Com hazard ratio de 0,63, um P menor que 0,00, alguns zeros. Muitos zeros, E foi, inclusive, interrompido precocemente pelo benefício da medicação, tá? A gente sabe que isso pode aumentar o benefício da droga quando a gente tem um estudo truncado, mas realmente uma redução de desfecho importante, mais 2.700 pacientes, e consolidou o uso da eplerenona no contexto de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Eu diria que consolidou até demais, né? Porque aqui no Brasil, como a gente não tinha disponível o eplerenona, esse conceito de classe funcional 2, né, que é o que o ênfase se propôs a avaliar, mais de 90% dos pacientes eram justamente nesse cenário clínico, e acabou sendo expandido para a espironolactona, né? Muita gente começou a prescrever disfunção ventricular mais sintomas, né, classe funcional 2 para cima, começou a ter um uso meio que superajuntado da espironolactona nesse cenário, mesmo que o Rails não tivesse falado isso, né? Que eram pacientes com disfunção ventricular mais importante e com uma classe funcional mais avançada. E aí, a partir do ano passado, a gente tem a eplerenona para poder tentar desmistificar isso e colocar cada molécula no seu lugar de fala melhor, né? Então, classe funcional 2 com disfunção ventricular, o melhor antagonista de receptor de mineralocorticoide seria o eplerenona, que é o estudo que documenta que esse tem benefício. O uso da espironolactona nesse cenário é um uso extrapolado que não foi descrito e documentado. E eu acho um detalhe importante a gente falar, como a gente tinha falado antes, a ginecomastia é a mastodínia, né, a mastalgia relacionada à espironolactona. Então, você tem um paciente no seu consultório que se a fração de ejeção reduzida, ele começa a evoluir com isso, mesmo com o controle da IC, às vezes ela é limitante. Para a gente ter uma ideia, pessoal, a ginecomastia vai de 10% a 53% a depender do tempo de uso e da dose que a gente usa de espironolactona. Então, trocar talvez faça muito sentido, tá? Tudo bem, uma medicação um pouco mais cara, mas que tem esse benefício, principalmente de não ter o efeito antiandrogênico da espironolactona e ter o estudo foi feito com ela, né? Então, talvez seja uma molécula importante para a gente colocar no nosso arsenal terapêutico do paciente com IC de fração de ejeção reduzida. Pensando na IC, é uma droga, acho que dá para falar, razoavelmente superior à espironolactona. Sim, né? sim. Porque menos efeitos colaterais, o uso mais amplificado, né? Mais classes funcionais aí. E a precificação aqui no Brasil não ficou tão ruim, assim, né? Não é uma droga que veio a R$500, uma droga que está perto dos R$100 aí, mais ou menos. Então, dependendo do perfil do paciente, é uma opção terapêutica interessante e que dá para, às vezes, é o que permite o uso dessa classe no paciente que ou tem ginecomastia ou a calemia tende a subir muito, talvez a eplerenona possa atenuar um pouquinho esse efeito hipercalemiante aí. Perfeito. E nesse contexto dos antagonistas de receptor mineralocorticoide, a gente tem a finerenona, tá? O primeiro estudo mais robusto com a finerenona foi o Fidelio DKD, né? Que é de doença renal do diabetes. E é por isso que a gente não tinha falado dele em 2020, porque era mais doença renal, né? Exato, então a gente deixou na conta dos Mas sempre nefrologistas. assim, o pessoal começa com coisa para endócrino, coisa para nefro e vira para cardio. Começa meio devagar. Começa devagar e depois mostra um benefício parece importante. Que, quer aprovar a droga, então tenta desfechos assim, menos importantes. Não quero desmerecer, né? Endócrino nem a nefro, mas tenta com desfechos menos duros no começo aí depois começa a tentar progredir para cardio. Mas só lembrando, pessoal, pra gente falar que o medicamento para diabetes ele é bom, ele tem que ter segurança cardiovascular, não endócrina. E o principal causa de mortalidade do paciente de doença renal crônica
são os desfechos cardiovasculares. Chega a 200 vezes mais do que a população normal. Então, sim, a gente tem que pensar nisso. Exato, a gente acaba metendo a mão porque... E a especialidade pede isso, né? Exato. Pro endócrino ficar cuidando de ser é muito ruim, e pro nefro também, né? Então acaba que tem essa interdependência das especialidades nesse cenário, né? E um detalhe interessante que até pouco tempo a gente não tinha nada para doença renal de diabetes especificamente, né? A gente tinha melhora do controle glicêmico e acabou, né? Então hoje a gente tem... Que é a mesma ideia da hipertensão, né? A gente falou, olha, os estudos aqui mostram melhor do controle pressórico, ótimo, seu mapa fica bom, a sua glicada fica boa no diabético, mas e daí? Né? Qual que é a importância disso? Perfeito. E hoje a gente já tem os inibidores da GLT2, a gente já tem análogo de LP1 em alguns contextos, e a gente tem o uso da finerenona na doença renal do diabetes. Conta pra gente um pouquinho da população do Fidelio, que foi publicado em 2020. Foram 2 estudos parecidos, né? O Fidelio e o Fígaro, um publicado em 2020. Podia já juntar os dois, exato, assim, né? Mas a ideia foi o quê? O primeiro, o Fidelio, com uma população mais grave, né? Diabético, com doença renal mais avançada, estágio 3 ou 4, que tivesse uma albuminúria bem importante, apesar do uso de EcoBra. Tá? Então, todos os pacientes eles tentaram já pegar um paciente mais difícil, né, mais com controle inadequado, para tentar provar que eles viriam um benefício mais importante nesse cenário. Quando a gente pensa no Fígaro, era uma DRC menos importante, estágio 1 ou 2, que também tivessem albuminúria. Tá? Então, dois estudos parecidos, mas um com pacientes mais graves, outro com pacientes menos graves. A ideia do Fidelio era um desfecho primário composto renal, né, com falência renal, ou uma queda sustentada na taxa de filtração acima de 40%, ou morte de causas renais. Ou seja, estudo bem direcionado pro rim nesse cenário, né? E o resultado, quando a gente pensa no hazard ratio, foi de 0,82, um P significativo, né, menor que 0,04, foi 0,001, então menos 1 do que a gente tinha falado da eplerenona, mas bastante zeros aí antes do 1. E o desfecho cardiovascular também foi diminuído, não foi só o desfecho renal, né? O que gerou a hipótese para ser avaliado também em outros cenários. Então, paciente com doença renal do diabetes, estágios 3 ou 4, o Fidelio documentou que a finerenona era uma boa droga para pensar em prevenção de desfechos renais e diminuição da velocidade de progressão da doença renal crônica. Perfeito. Então, no contexto Fidelio, eles usaram o MAKE, que é diferente do MACE, que é o Major Adverse Kidney Events, né? E eles fizeram o Fígaro de KD em 2021, ano seguinte, tá? Que o desfecho primário era um composto cardiovascular de morte cardiovascular e infarto, AVC, hospitalização por insuficiência cardíaca, também com uma redução do desfecho primário, tá? Mais ou menos 29% de redução, se eu não me engano, tá? Que mostrou e consolidou a finerenona no paciente com doença renal do diabetes e albuminúria. Tá bom? No Fígaro, que se propôs avaliar justamente a parte mais cardiovascular e não tão renal, né? Acho que era essa grande diferença entre os estudos. Além de uma população que fosse menos grave, o destaque principal para essa redução do desfecho composto, quando a gente foi avaliar isoladamente cada um dos parâmetros, a principal redução foi de hospitalização por IC. Então, que é o que a gente já imaginava. A gente tem um inibidor do receptor de mineralocorticoide, ele diminui a internação por IC. Tudo bem, ele tem um benefício renal no paciente diabético, mas ele diminui a expressão cardiovascular, principalmente por internação por IC. Será que não vale a pena a gente pensar no uso para IC? A gente tem o Topcat, que talvez sugerisse um benefício de uma medicação que não é tão boa, vamos dizer assim, que nem a finerenona. Então, vamos fazer o uso da finerenona no paciente com IC de fração de ejeção preservada, né? Levemente reduzida e preservada. Aí veio o Fine Arts, né? AGF, em 2023. E conta aí pra gente, Rossi. Bom, o Fine Arts foi justamente a ideia de tentar simular a população que estava ali no Topcat, né? Então, mais de 6 mil pacientes, então muitos doentes que tivessem uma IC sintomática, classe funcional 2 para frente, com uma fração de ejeção acima de 40%. Então, mais um estudo desenhado para IC-FEP, mas que inclui pacientes com fração de ejeção acima de 40%. Então, sempre fica essa crítica no estudo de CFEP, né? Por que colocam os pacientes com fração de ejeção levemente reduzida? Porque, geralmente, quando a gente vê o benefício, está mais ligado a essa população. Exatamente. Né? E aí, é IC-FEP ou não é IC-FEP, quando a gente chama essa população? Porque também é o cara que tem benefício de beta-bloqueador, que já tem benefício do IECA também. Então, fica a análise meio suja. A gente está falando de drogas sujas, estamos falando também a análise também fica um pouquinho mais poluída nesse cenário. Mas, enfim, foi incluído. E a dose de finerenona podia ser de 20 ou 40 miligramas versus o placebo. Um segmento de quase 3 anos aí foi de 32 meses. A ideia do desfecho primário nesse cenário foi a taxa de eventos totais, como pior da insuficiência cardíaca, primeiro evento ou a recorrência com a internação e morte cardiovascular.
Tá? E o resultado foi que a gente teve uma redução de risco relativo, aí, ou hazard ratio de 0,84, com um P significativo. O P foi de 0,007, então um P um pouquinho mais alto que os demais, mas menor que 0,04. Então um P significativo. E a redução de risco relativo para a piora da IC foi de 18%. Então também mais um dado positivo aí que também falou do benefício cardiovascular, principalmente para IC sintomática dos pacientes com a fração de ejeção de levemente reduzida ou preservada para cima. Eu tenho essa crítica, é sempre importante a gente falar, porque a gente sabe hoje em dia que muito provavelmente o paciente com IC de fração de ejeção levemente reduzida de 40 a 50, talvez ele se comporte do ponto de vista prognóstico e terapêutico muito mais como IC de fração de ejeção reduzida do que preservada, né? Mas sim, é um estudo que a gente tem um desfecho que foi positivo, um estudo grande, mais de 6 mil pacientes. Então, é algo que a gente tem que falar. Tá? E que incluiu pacientes que tinham fração de ejeção acima de 50% Perfeito. Também, né? Não era só entre 40 e 50. Então, é claro que essa população que é um pouco mais grave, né? Que tem disfunção ventricular, dá um drive no estudo um pouco maior também, porque a taxa de eventos também recorre mais nessa população aí. Por isso fica a nossa crítica. Mas, enfim, somando tudo, mesmo com fração de ejeção acima de 50%, o resultado final foi positivo para a finerenona. Então, mais uma droga, aí essa sim, né? Junto com os inibidores do SGLT2, que veio para a gente aumentar o nosso arsenal terapêutico dos pacientes portadores de CFEP, né? Então, uma notícia bastante importante, bastante boa para a gente começar a ampliar o nosso arsenal terapêutico e até ter sinergia entre drogas aí para melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Não, e quando você vê como a cardiologia vem evoluindo muito rápido, quando a gente era residente de clínica, a gente falava que não tinha nenhuma medicação que diminuía desfecho duro em paciente com insuficiência cardíaca, né? De fração de ejeção preservada, claro. Tá, porque foi caralho, coisa que residência, não faz tanto tempo assim. Do paciente com CFEP, né? E hoje a gente já tem medicações que mostram um claro benefício com N robusto, estudos bons, duplos cegos, randomizados e tudo mais. Então, assim, a gente tem crescido muito na avaliação de segmento desses pacientes. A gente tem essas medicações no país. Então, a gente tem que saber manejar, saber efeitos colaterais, saber de efeito antiandrogênico da espirona ou não, saber quando trocar, quais são os estudos que beneficiam isso, para a gente dar um melhor tratamento para o nosso paciente. Exatamente. E tendo mais de uma droga, a gente começa a abrir um leque para mais estudos, né? Então, eventualmente fazer meta-análise ou avaliações de coorte, comparando as duas drogas, ou inclusive a sinergia entre as duas drogas. Será que o uso dos dois concomitantemente reduz ainda mais? Talvez a gente possa ter um benefício até de mortalidade que não foi encontrado ainda, né? Porque sempre o desfecho composto é atingido, mas sempre as custas de hospitalização por IC. Será que somando as duas coisas a gente não consegue eventualmente ter um benefício ainda maior para um desfecho ainda mais duro? Então fica essa dúvida aí. Mas acho que, não sei você, quando viu esse estudo, ficou pensando, tá, beleza, testamos essa droga na ICFEP. Mas a ICFER, né, que a gente já tem, spironolactona, a gente já tem, a eplerenona. Será que a finerenona não pode ter um benefício adicional no cenário de CFER? Essa resposta, a promessa do laboratório é que a gente tenha a resposta a partir do ano que vem, 2026, quando vai ser publicado um estudo justamente direcionado para essa população. Por enquanto, o uso está restrito à população 40% de fração de ejeção para cima, né? Perfeito. Claro que não vai ter, muito provavelmente, né, um estudo head-to-head, né, comparando as duas drogas. Mas, porque senão já pensou aí, esperando a melhor, enfim. Exato, não tem porquê. Não tem por que eles fazerem isso. Mas eu acho que é uma população que a gente tem que estudar, justamente por ser mais seletivo, menor risco de hipercalemia. A gente sabe que a hipercalemia é comum nos pacientes com IC de fração de ejeção preservada. Eles têm mais disfunção renal, eles usam mais medicações que aumentam o potássio, eles têm mais diabetes que fazem até tipo 4. Então, tudo nesse contexto aumenta o risco de hipercalemia. E o que o laboratório está vendendo é justamente isso, né? Talvez a finerenona tenha um efeito antifibrótico e anti-inflamatório. Isso. E o paciente que tem mais inflamação e mais fibrose é o com disfunção ventricular. Então, será que nessa população a gente não pode ter um benefício adicional, melhorar remodelamento reverso, né? Enfim, que tudo isso é uma proposta para o futuro que em breve a gente deve ter essa resposta, né? E talvez fique o compromisso aí do 12Cast para a gente contar, até publicar aí o que está acontecendo. Não tenho nem dúvida. E um detalhe interessante é que até a redução de FA já foi visto com essas drogas, então acho que sim, é uma coisa que a gente tem que saber. E é isso. E é isso, está no nosso dia a dia, está disponível no Brasil, precificado, finerenona um pouco mais caro aí do que a eplerenona que a gente tinha comentado, mas dependendo da população, né, onde o custo não é um grande impeditivo, pode e deve ser usado na prática clínica quando a gente tem o paciente que merece, né? Tá, perfeito.
Maravilha, eu acho que conseguimos falar bem aí do antagonismo de mineralocorticoide hoje, né? Mais tempo do que a gente imaginava, pra variar. A gente já sabia, né? A gente sabia se isso acontecer, a gente tinha falado. Pra variar, a gente começa... E outra, até umas coisas besteiras que a gente falou, que, por exemplo, não pode tomar suco de grapefruit com o uso da finerenona. Achei que você tinha esquecido de falar isso. Jamais eu ia esquecer, mas eu ia deixar pro final. Então, assim, tem clinicagens outras pra gente falar. Mas acho que a gente resumiu bem o podcast, né, Rossi? Foi bem interessante. A gente falou dos principais artigos das 3, tanto no contexto de C como na Espirono, no contexto de hipertensão resistente. Então, acho que a gente finaliza bem um tema que é interessante, mas que a gente raramente para estudar minúcias de cada medicação. Até porque a gente coloca todas as moléculas dentro de uma mesma classe, acho que o uso é igual, e agora que a gente tem várias moléculas, é importante a gente pormenorizar qual o cenário clínico melhor para cada uma delas, e isso ser absorvido para nossa prática clínica. Então, essa foi a ideia do nosso Dosecast de hoje. Espero muito que vocês tenham aproveitado bastante, e para não deixar o Matheus me matar depois, não esqueçam de curtir, compartilhar e assinar sempre a Dose Prime, que é ela que patrocina o Dosecast. Exatamente. Sem Dose Prime, 12 News Prime não tem Dosecast. Cara, e tá com resumos cada vez melhores, tá impressionante. E, por incrível que pareça, eu não participo, então eu tô fora menos disso. Conflito de interesse. Menos conflito. Ainda tem conflito, claro. Mas bem menos, tá? Então, assim, acho que a 12 News Prime é excelente. Quem não lê toda semana é maluco, tá? Então, o 12 Tech, para quem tá estudando prova do Tech, a gente sabe que esse final é bem corrido, mas a gente vai estar com vocês, como a gente sempre fala, do início ao fim. Tanto o 12 Tech, na Prime, no 12Cast, no Instagram, onde vocês precisarem, contem conosco. Curte, comenta e compartilha. É isso, gente. Muito obrigado pelo Dosecast de hoje. Valeu, Rossi. Abraço. Valeu, pessoal.